Justiça na Manhã. Entrevista. O melhor da informação no seu rádio. 11h13 em Brasília. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013. Eu sou Elaine Borges e estamos começando o programa Justiça na Manhã Entrevista. Hoje vamos falar sobre a educação no Brasil. Uma pesquisa revela que quando o assunto é matemática, ciências e leitura, nosso país tem baixo desempenho, chegando à posição 55 num ranking de 65 países. Vamos conhecer os detalhes deste estudo e a opinião de um especialista em direito educacional, que também é autor do livro Direito Educacional Brasileiro. Ele avalia que a partir da década de 90 tivemos avanços em relação ao acesso à educação no país, mas defende que é preciso ir mais longe e discutir a permanência do aluno na escola e a qualidade do ensino. Vamos acompanhar também a análise de um especialista em políticas educacionais da Universidade de Brasília. E ainda sobre o tema, vamos conhecer uma das iniciativas da Justiça que contribui com a educação em nosso país. O programa Justiça Federal Vai à Escola leva palestras educativas em direito às escolas públicas do Rio de Janeiro. O Complexo do Alemão foi um dos primeiros a receber a iniciativa, que começou a dar os primeiros passos em 2010. São palestras didáticas que explicam para crianças e adolescentes o que é um juizado especial federal. Na primeira aula, eles assistem um vídeo infantil que ilustra uma história a ser julgada. Daí, os menores aprendem o que é um julgamento e passam a conhecer o trabalho desenvolvido pelo juiz em uma audiência simulada só para eles. Tudo isso agora no Justiça na Manhã Entrevista, que está começando. E lembrando que você também acompanha o programa Justiça na Manhã Entrevista pela internet no endereço www.radiojustiça.jus.br e participa pelo Twitter, acessando twitter.com/radiojustiça. Além de sintonizar no rádio em 104,7 FM e pela internet, é possível ouvir a Rádio Justiça via satélite. As especificações são Star One C2, frequência de descida 3.674 MHz, polarização vertical, PID de áudio 0350. E se quiser mandar um e-mail para a gente, envie para o endereço radiojustiça@stf.jus.br e participe da nossa programação. E a gente abre o programa de hoje com uma entrevista de Arthur Filho sobre a educação no Brasil. Uma pesquisa revela que quando o assunto é matemática, ciências e leitura, nosso país tem baixo desempenho, chegando a alcançar a posição 55 num ranking de 65 países. Confira agora os detalhes desse estudo e a opinião de um especialista em direito educacional, que também é autor do livro Direito Educacional Brasileiro. Os estudantes brasileiros ocupam os últimos lugares nos rankings de leitura, matemática e ciência em uma lista de 65 países e territórios, segundo o levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. De acordo com um estudo realizado pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, de 2012, apesar da melhora dos resultados do Brasil, os estudantes na faixa de 15 anos ficaram em 55º lugar em leitura entre os 65 países analisados pelo estudo. A respeito disso, nós vamos conversar com o professor especialista em Direito Educacional, Nelson Joaquim. Professor Nelson Joaquim, qual a avaliação que o senhor faz da posição do Brasil neste ranking educacional? Bem, o quadro, só nós fazemos uma leitura na questão da educação no Brasil, que sempre houve uma omissão do poder público, nunca deu atenção à educação, né? Esse quadro atual não é uma coisa nova. Quer dizer, o Brasil está sendo a 7ª maior economia do mundo, mas infelizmente, né, está nessa posição aí de baixa no ranking da educação. Quer dizer, entre 65 países, né, o Brasil está em 58º lugar. Isso é muito grave, né? Considerando o que o Brasil representa, né? Na economia internacional, né? Então, esse programa PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que é aplicado justamente na faixa de 15 anos, que é a nossa deficiência, que é o ensino básico, está dando uma grande contribuição para nós fazermos uma reflexão
e tomarmos medidas ligadas a políticas públicas, né, que possam melhorar essa situação. Embora nós reconhecemos que ocorreram alguns avanços, como o caso do ProUni, né, temos alguns avanços aí, mas não é o suficiente. Quer dizer, nossa educação do ensino público, da rede pública, ensino básico, ainda é muito, muito deficiente. E o que acontece? Quais são as consequências, o professor Nelson Joaquim? É o que eu falei. De toda forma, nós percebemos, né, detectamos isso, que a partir da década de 90, até nos governos do Fernando Henrique Cardoso, mais até no governo do presidente Lula, tivemos um avanço, né, em termos da educação no Brasil, né? A universalização do ensino fundamental, também agora se querendo essa universalização no ensino básico, mas o acesso à educação não é o suficiente, que nós queremos saber a questão da permanência, né, do aluno e a questão da qualidade também da educação, né, principalmente na rede pública. Essa é a nossa maior preocupação, né? Eu acho que é a preocupação de todos. Essa situação não vai ao encontro do que diz a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, a LDB, nós temos que elogiar essa Constituição de 1988. Né? Se nós fazemos uma releitura das Constituições anteriores, como eu já lhe falei, o Estado sempre foi omisso, mas nós temos que elogiar a Constituição de 1934, que deu uma grande contribuição, que reconheceu o direito à educação como um direito subjetivo, né, e social. E nós tivemos aí um período assim obscuro, que foi a época da ditadura militar, que nós não podemos assim ver certos avanços, mas certamente a redemocratização do Brasil em 85, a Constituição de 88, a LDB, o Estatuto da Criança e Adolescente, realmente deram uma grande contribuição realmente para a educação no Brasil. Temos que reconhecer. Estamos conversando com o professor especialista em Direito Educacional e autor do livro Direito Educacional Brasileiro, o Dr. Nelson Joaquim. Ele que fala a respeito desse ranking em leitura, matemática e ciência realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que num ranking de 65 países, o Brasil ficou na posição de 55 entre estudantes de 15 anos, sobretudo na questão da leitura. Essa questão é como se fosse o analfabeto funcional, o professor Nelson? Não podemos generalizar, né? Porque nós temos... Essa situação nós temos, né? Podemos contextualizar e até identificar esse analfabeto funcional, não é? Aquele que, embora esteja alfabetizado, mas ele não sabe interpretar, né? Contextualizar um texto, né? Essa dificuldade, ela existe. E certamente nós temos como melhorar. Através de um compromisso, né, de uma vontade política, né, do Estado, de detectando essa deficiência, criar medidas, ações afirmativas, políticas públicas na educação, e como de uma forma tímida está acontecendo, né, como eu já mencionei aqui. Mas eu acho que temos que ser otimistas, tem solução. O professor Nelson Joaquim, no Plano Nacional de Educação, conhecido como PNE, aprovado no Congresso Nacional, prevê a destinação de 10% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, para a educação. É um começo, foi dado o primeiro passo para poder melhorar isso a médio prazo ou longo, não sei o que o senhor diz. Eu digo que realmente é positivo, né? Agora, inclusive esse Plano Nacional de Educação, nós temos que verificar o seguinte, nós temos aí que está no Congresso, né, para resolver essa questão, porque o que foi editado inicialmente, inclusive pela previsão, já teria que ter outro Plano Nacional de Educação. Né? Mas eu acredito, por outro lado, embora nós falamos no aspecto de recursos, né, sabemos que a educação não é só recursos. Né? Tem outras deficiências também. Né? Por exemplo, professor? Por exemplo? Bom, nós percebemos que o recurso, nós pensamos logo, claro, um professor bem remunerado vai certamente contribuir. Mas o que nós percebemos nessas avaliações aí, inclusive do PISA,
e outras avaliações também que nós detectamos, né, que não é só o PISA, tem o IDEB, o Enem, e outras avaliações, e de uma forma assim mais objetiva, que a história do aluno, quer dizer, o seu contexto familiar, né, o seu meio social, tem um peso muito grande no momento dessa avaliação. Então, são aspectos que devem ser considerados. Então, quando nós temos um Bolsa Família aqui submetido a muitas críticas, e temos que criticar, mas também reconhecer que o país também tem que melhorar a condição do povo, né, em geral, né? O governo tem que tomar medidas, como está tomando, talvez de uma forma tímida, mas também tomando, não podemos dizer que não esteja tomando, para melhorar a condição do estudante, né, para que ele possa realmente competir, né, no mercado de trabalho. Esse é um aspecto, né? Tem outros aspectos também. O professor Nelson Joaquim, e fazendo uma comparação nesse ranking, numa lista de 65 países, o Brasil ficou na posição de número 58 em leitura, né? Agora foi matemática, né? Certo. E fazendo a comparação, estamos muito longe de países desenvolvidos ou muito próximos de países subdesenvolvidos? Qual a comparação que o senhor faz? A comparação que eu faço, que não fomos só nós que estamos... Quer dizer, a situação não é a mesma, né? No caso dos Estados Unidos, do Chile. E eles também agora tiveram uma caída também nessa avaliação, né? Então, há alguns países também que se dizem desenvolvidos, né? Como os Estados Unidos, e a França, né? Nesse ranking também, eles não estão ainda naquela colocação anterior, não, porque é de 3 em 3 anos, né? Então, o que eu percebi, foi muito rápido, tudo aconteceu de ontem para hoje, né? Nós fizemos assim, um levantamento rápido, percebemos que o caso do Brasil é mais grave porque está lá na ponta, né? Quase um dos últimos, não é? Os últimos países. Mas isso está ocorrendo também com alguns países também, que não é só o Brasil, os países em desenvolvimento também. Então, isso nós temos que também considerar nessa situação. Aqui na América do Sul temos países mais avançados na área da educação, professor, do que o Brasil? Tem o Chile, por exemplo, né? Nós temos aí alguns países, o Chile é um exemplo. A Argentina sempre foi melhor, mas até um pouco a Argentina também, né? O Chile. Agora o Brasil, o que nos preocupa é que pela dimensão do Brasil e a importância do Brasil, do ponto de vista internacional, até aí nós falamos, né, a 7ª economia do mundo, temos que realmente avançar mais rápido nessa defasagem, né? Isso aí realmente que nós temos, que dependemos aí de uma vontade política e de uma consciência da sociedade, né, e de exigir, né, realmente que esse avanço. Agora, eu vejo do aspecto seguinte, as pressões internacionais também são importantes. Nós vimos que a década de 90, ela foi muito... aconteceu uma coisa interessante. Quer dizer, a educação para todos, todas aquelas preocupações internacionais que o Brasil adotou determinadas posições, também contribuíram para o avanço da educação no Brasil. É também positivo. Estamos conversando com o professor especialista em Direito Educacional, Nelson Joaquim, ele que fala a respeito desse ranking e que estudantes brasileiros ocupam os últimos lugares nos rankings de leitura, matemática e ciência em uma lista de 65 países. O professor, o senhor é autor do livro Direito Educacional Brasileiro. Sim. O que trata esta obra? Essa obra, Direito Educacional Brasileiro, né, que foi a minha dissertação de mestrado, inclusive a Direito Educacional Brasileiro, quer dizer, na dissertação do mestrado, eu tratei da educação à luz do direito. Né? Quer dizer, num segundo momento, quando eu publiquei o livro, eu aí modifiquei o título, já falando do direito educacional brasileiro propriamente dito. Essa obra, que é dedicada aos juristas e estudantes, né, e profissionais da educação e do direito, ela tem o propósito, que é justamente o conceito do direito educacional, né, que é um conjunto de normas, princípios, procedimentos, regulamentos, que orienta e disciplina as relações entre os alunos e os responsáveis pelos alunos, professores, gestores educacionais,
administradores, né, estabelecimento de ensino e também o poder público, né? Esse é o objetivo realmente do direito educacional. Claro que o direito educacional não pode ser comparado com os ramos tradicionais do direito, porque o direito educacional serve muito mais para prevenir, orientar, do que apresentar realmente soluções judiciais. Isso não significa que as soluções judiciais elas podem acontecer através de instrumentos judiciais que estão disponibilizados para os operadores do direito, em geral, né, para utilizar. Mas não é o propósito do direito educacional como é dos demais ramos do direito. Não tem só esse propósito. Muito bem, nós conversamos com o professor de Direito Educacional, Dr. Nelson Joaquim, ele que falou a respeito desse ranking, que o Brasil, numa lista de 65 países, ocupa a posição de número 58 em leitura, matemática e ciências. O Brasil totalizou 410 pontos em leitura, resultado semelhante aos registrados pela Colômbia e Tunísia, abaixo da Costa Rica, mas acima da Argentina e do Peru. Professor Nelson Joaquim, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. São 11